pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos da segunda série do ensino médio. A habilidade que vamos desenvolver hoje é saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Então, hoje nós vamos continuar em análise combinatória, mas nós vamos conhecer as permutações. Então, permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. A permutação ela é expressa pela fórmula Pn igual a n fatorial. Permutar é trocar de posição, formando uma nova ordem. Onde que nós encontramos a permutação, né? Em problemas que envolvem anagramas, filas, posições. Lembre-se de que para ser permutação, todos os elementos do conjunto devem ser utilizados. Então, vamos lá. Vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. Então, aqui a gente pode utilizar a permutação. Por quê? Eu tenho 6 pessoas e 6 lugares. A quantidade de pessoas é igual à quantidade de casinhas, né? De posições que eu preciso ocupar. Então, por isso, nós podemos utilizar a formulazinha da permutação. Então, aqui a permutação de 6, porque são 6 pessoas, né? Que vão sentar em 6 lugares, então a quantidade é igual. Então, 6 fatorial. Lembrando que o fatorial, ele é a multiplicação do número vezes os seus antecessores até eu chegar no 1. Então, aqui eu vou ter, olha, 6 vezes 5, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação desses fatores dá 720 maneiras diferentes de fazer combinações com essas 6 pessoas, tá? Para se sentarem nesse banco. Então, aqui nós utilizamos a permutação porque a quantidade de pessoas é a mesma da quantidade de lugares. Eu vou usar todos os elementos, então eu posso usar a permutação. E permutação nada mais é do que o fatorial do valor até chegar no 1, tá? Então, vamos lá. Aqui, para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa eletrônico deve realizar 2 operações. Digitar uma senha composta de 6 algarismos distintos e outra compostas de 3 letras escolhidas num alfabeto de 26 letras. Qual o número máximo de tentativas necessárias para acessar sua conta? Então, aqui nesse caso, gente, nós vamos ter 2 situações, onde uma delas é composta de 6 casinhas e essas casinhas têm que ser distintas. Então, esses algarismos precisam ser distintos, certo? Então, aqui nós não vamos usar a formulazinha do fatorial. Por que eu não vou usar o P fatorial? Porque no nosso sistema de numeração, nós temos 10 algarismos, certo? Então, é composto por 10 algarismos e eu só vou utilizar 6 casinhas. Então, aqui eu não vou utilizar a fórmula do fatorial. E outra coisa, tá? Mesmo que, de repente, fosse 10 casinhas com número, só que ele utilizasse a palavra, e ele não utilizasse a palavra distintos, a permutação também não serviria, porque permutar é a gente ir diminuindo esses valores, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai usar o princípio fundamental da multiplicação. Então, nós temos 6 casinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, nós não vamos ter que se preocupar que o 0 vai estar nessa última casinha, porque vai anular, porque eu não estou formando um número. E sim, eu estou formando uma senha aleatória, certo? E em nenhum momento o exercício especificou que o primeiro algarismo não poderia ser 0, tá? Então, como ele não expressou isso, tudo bem, porque eu não estou formando um número, tá? E sim uma senha composta de algarismos. Então, aqui, como ele usou a palavra distintos, isso quer dizer
que na primeira casinha eu vou poder escolher qualquer um desses 10 números. Um deles ficou nessa casinha. Então, para a próxima, só vão sobrar 9 números, 9 opções de números. Lembre que esse 9 não quer dizer que é o número 9 que está lá. Quer dizer que eu tenho qualquer 9 opções de números para colocar ali. Tá? Se, por exemplo, o 9 ficou na primeira casinha, então eu posso escolher entre o 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e o 0, tá? Então, esse 9 está fazendo referência às opções de números. Um número vai ficar nessa casinha, então, para a próxima só vão sobrar 8. Para a próxima, 7, depois 6, depois 5. Por que isso? Porque ele trouxe para mim a palavra distintos. Então, o número que ocupou a casinha anterior não vai poder aparecer mais na minha sequência, certo? E aí, eu vou fazer a multiplicação para ver as quantidades de combinações que eu vou ter. Então, eu vou ter 151.200 combinações de números diferentes para compor a minha senha, certo? Só que a minha senha não é composta só de 6 algarismos distintos, ela também é composta de 3 letras num alfabeto de 26 letras. Nesse caso, ele não trouxe a palavra distintas, então quer dizer que as letras podem se repetir. Então, eu vou ter um alfabeto de 26 letras, eu vou ter 3 casinhas, porque são 3 letras, então 3 posições. E na primeira posição, eu vou poder colocar qualquer uma das 26 letras. Como ele não utilizou a palavra distintos, para a próxima casinha, eu também vou ter 26 letras. E para a próxima, também vou poder escolher qualquer uma das 26 letras. Então, se as minhas letras, se eu quiser escolher A, beleza. Se eu quiser escolher D, também. Porque ele não estipulou que essas letras precisam ser diferentes, precisam ser distintas, tá? Então, é muito importante eu entender o enunciado. É o enunciado que vai me direcionar o raciocínio, tá? E aí, nós vamos multiplicar. Nesse caso, nós vamos ter 17.576 possibilidades. Só que a minha senha, ela não é composta só dos 6 algarismos e só das 3 letras. Ela é composta da combinação dos 2. Então, nesse caso, eu vou ter a multiplicação das letras e da combinação dos algarismos. Então, aqui nós vamos multiplicar, né? E aí, nós vamos ter aqui 2.657.491.200 tentativas. Aqui ele trouxe: para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa eletrônico deve realizar 2 operações: digitar uma senha composta de 6 algarismos distintos e outra composta de 3 letras distintas, escolhidas num alfabeto de 26 letras. Olha, é o mesmo enunciado, só que ele acrescentou uma palavrinha importante aí, que as letras precisam ser distintas. Então, isso já vai mudar o meu raciocínio, certo? Não nos números, porque os números ele continua o mesmo, tá? Então, nos números eu vou ter os 10 algarismos, como ele usou distintos, eu vou ter o mesmo raciocínio que vai diminuindo. Uma coisa importante, se ele tirasse essa palavrinha aqui, distintos, se ele falasse só 6 algarismos, então isso quer dizer que aqui os números iam poder se repetir. Então, ia ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, olha como a leitura do exercício já altera esse raciocínio se tirar uma palavrinha. Então, se ele tirar a palavrinha distintos, isso aqui já muda por completo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a mesma multiplicação, porque ele usou a palavra distintos, então 151.200. E nas letras, ele utilizou a palavra distintas. Então, são 26 letras, são 3 casinhas, só que na minha primeira casinha, eu vou ter 26 opções de letras. Uma letra vai ficar lá. Ficou, eu não vou poder utilizar mais. Então, para a próxima casinha, vão sobrar só 25 opções de letras. Uma ficou ali também. Então, para a próxima, vão sobrar só 24 opções. E aí, eu vou fazer a multiplicação, utilizar o princípio fundamental da contagem. E, nesse caso, a gente vai ter 15.600 combinações,
certo? E finalizando, eu vou ter que multiplicar esses dois valores. E aí, nós vamos ter aqui 2.358.720.000 tentativas, tá? Então, olha, diminuiu um pouco essa quantidade de tentativas, certo? Porque, como eu restringi, utilizei a palavra distintos, quer dizer que as letrinhas foram diminuindo, certo? Então, é muito importante a leitura do exercício. É ele que vai direcionar o caminho que eu vou seguir. Então, lembrem, gente, a única coisa que eu tenho que pensar e que eu tenho que ter na minha mente é se eu preciso 3 letras, eu preciso me preocupar com 3 casinhas, tá? E seguir os passos que ele mandou. E multiplicar, tá? Então, é o enunciado que vai direcionar esse raciocínio. Eu trouxe o mesmo exercício, só que agora eu também fiz umas alterações. Esse aqui, se eu não me engano, caiu no vestibular, tá bom? E aí, em cima desse que eu fiz as outras alterações para deixar mais simples para vocês verem como que as coisas mudam. Olha, para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa eletrônico deve realizar 2 operações. Digitar uma senha composta de 6 algarismos distintos e outra composta de 3 letras, escolhidas num alfabeto de 26 letras. Se essa pessoa esqueceu a senha, mas lembra que o 8, o 6 e 4 fazem parte dos 3 primeiros algarismos e que as letras são todas vogais distintas, sendo E a primeira delas, o número máximo de tentativas para acessar sua conta será. Então, olha, já mudou, é a mesma base, mas ele trouxe informações diferentes. Então, a gente vai ter que pensar nessas situações que ele trouxe. Primeiro, são 6 algarismos, beleza. Só que desses 6 algarismos, o que acontece? Eu conheço 3. Então, o enunciado informa que dos 6 algarismos que compõem esta senha, 3 números são conhecidos, o 8, o 6 e o 4. A questão deixa claro que esses números conhecidos estão nas 3 casas iniciais, mas não expressa ordem para esses algarismos, ou seja, eles podem permutar entre si. Então, vocês viram também que, como o enunciado falou que está nas 3 casinhas iniciais, são nas 3 casas iniciais, vão aparecer esses números. Mas o enunciado não diz que é na mesma ordem, porque se fosse na mesma ordem, quer dizer que na primeira casinha só ia poder aparecer o número 8, na segunda o número 6 e na terceira o número 4. Então, eu só ia ter uma opção para cada casinha e pronto. Certo? Mas aqui ele não utilizou a palavra ordem, ele não disse que eles estão nesta ordem, só disse que estão nas 3 primeiras casas. Então, isso quer dizer que eles podem se permutar. Então, olha, como a falta de uma palavra ordem também já muda o enunciado do exercício, tá? Então, aqui a gente vai fazer a permutação. Por que eu vou fazer a permutação? Porque são 3 números e são 3 casinhas. Então, a quantidade de números é igual à quantidade de casinhas que eu vou permutar, tá? Ah, Pro, mas se eu não quiser usar o P e só pôr nas 3 casinhas, 3, 2, 1, tá errado? Não, tá bom? Não está errado, certo? Então, vamos lá. Então, aqui a permutação de 3 fatorial, e aí a gente vai ter as 3 casinhas. Na primeira casinha eu tenho 3 opções, na segunda 2 e na terceira 1. Certo? Ou fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vocês percebem que se eu não quiser colocar esse P, né, que é 3 fatorial, eu posso pensar nas casas e pensar na quantidade de opções que eu tenho. Porque na primeira casinha eu vou ter 3 opções de números para escolher ali. Na segunda, 2 e na terceira, 1. Certo? Então, aqui nós vamos ter 6 opções. Tá? Então, nós vamos ter 6 combinações para essas 3 primeiras casinhas. Agora, se ele utilizasse a palavra ordem, né, que esses 3 números estão na mesma ordem, aqui quer dizer, se está na mesma ordem, quer dizer que eles não vão trocar de posição. Então, aqui quer dizer que eu vou ter apenas uma opção, aqui uma e aqui uma. Então, eu não ia ter nem o P, né, de 1, porque, né, eu ia ter 3 casinhas, onde eu ia ter uma opção e uma opção. Tá? Então, prestem bem atenção no enunciado do exercício.
beleza? Então, quando ele não usa a palavra ordem, quer dizer que elas podem ser bagunçadinhas, que elas vão se permutar entre elas, tá? Então, vão trocar. Então, aqui eu vou ter 6 opções para colocar esses 3 números nas 3 casinhas. E aí, nós vamos ter que pensar nas outras 3 casinhas, certo? Nas outras 3 casinhas, nós temos o sistema de numeração decimal, que é de 0 a 9, mas de 0 a 9 a gente já utilizou 3, e eu tenho que tirar esses 3 porque o exercício usou a palavra distintos, certo? Então, tirando esses 3 números que sobraram, né, que eu já utilizei, os números que vão sobrar vão ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 9. Portanto, vão sobrar 7 algarismos. De 10 números, eu vou tirar 3, então vão me sobrar 7 números, certo? 7 algarismos para eu utilizar nas outras 3 casinhas, que eu vou ter que combinar. Então, aqui me sobraram 3 casinhas, onde nessas 3 casinhas, na minha primeira casinha, eu vou ter 7 opções, na segunda, 6, e na terceira, 5 opções. Então, aqui eu vou ter 210 possibilidades, 210 combinações diferentes para essas 3 casinhas. Então, para as 3 primeiras casinhas, eu tenho 6 opções. Para as 3 últimas, 210. E aí, nós vamos ter que multiplicar, né? Porque, na realidade, os números são compostos dessas 2 combinações, desta e desta. Então, eu vou fazer 6 vezes 210. Então, eu vou ter 1.260 combinações. Lembrando que 1.260 combinações são as combinações com números. Isso porque eu já conheço os 3 primeiros números e sei que eles estão nas 3 primeiras casas iniciais. Eu só não conheço a ordem que eles vão aparecer, certo? Portanto, como eu não conheço a ordem, eu vou ter que permutar entre eles, certo? Então, vamos lá. Se eu conhecesse essa ordem, gente, vocês percebem que se eu conhecesse essa ordem, essa parte do problema ia morrer. Eu não ia precisar me preocupar com essa parte, porque as 3 casinhas já estavam garantidas. Eu ia ter que me preocupar só com essa parte do problema. Então, eu só ia ter 210 combinações, tá? Para me preocupar. Sendo que, como eu não conheço a ordem dos 3 primeiros, agora eu vou ter 1.260. E aí, a gente vai ter as letras do alfabeto, só foram utilizadas vogais, certo? Então, nesse caso, como só foram utilizadas vogais, o que eu vou ter? As vogais existentes é o A, E, I, O, U, com exceção do E, porque ele já conhece o E, ele já sabe que o E está na primeira posição. Então, aqui ele já trouxe pra gente que o E está na primeira. Então, se eu vou tirar o E, vão me sobrar só 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, a primeira é o E. Então, uma opção só que é o E. Para a segunda casinha, me sobraram 4 possibilidades. E para a terceira, 3, certo? Porque ele utilizou que as vogais eram distintas, certo? Ele disse que as letras eram todas vogais, tá? Por isso eu peguei só as vogais. E também disse que eram distintas. E também falou no enunciado que tinha que começar com a letra, que ele sabia que a primeira letra era E, certo? Então, se a primeira letra é E, só tem uma opção, que é o próprio E, tá? Aí, tirou o E, sobraram 4 opções. Essas 4 opções aqui tá querendo dizer que pode ser o A, o I, o O, o U. E depois sobrou 3 opções. Uma delas ficou, faz de conta que o A ficou, sobrou o I, o O ou o U. Então, aqui nós vamos ter 12 possibilidades de letras. E aí, usando o princípio fundamental da contagem, a gente precisa saber todas as combinações, números com letras. As de números foi 1.260, as de letras foram 12 possibilidades. Multiplicando os dois, nós temos 15.120 tentativas. Então, para ele conseguir achar essa senha, olha quantas tentativas ainda ele vai precisar fazer para conseguir descobrir qual é essa senha, né? Então, é muita coisa. Então, não é bom perder a senha. Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe um outro exemplo, onde ele traz 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema.
sentando-se em 4 lugares consecutivos na fila. O número de maneiras em que os 4 podem ficar dispostos, então aqui, gente, eu tenho 4 pessoas, 4 lugares. Então, a quantidade de pessoas é igual de lugares. São 4 casinhas, na primeira eu vou ter 4 opções, depois 3, depois 2, depois 1. Então, eu posso utilizar a formulazinha da permutação, que é o 4 fatorial, onde eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E ao todo, nós vamos ter 24 maneiras diferentes de disposição dessas 4 pessoas, certo? Então, 4 pessoas que vão sentar nesse banco de 24 maneiras diferentes. Agora, eu vou trazer o mesmo exercício, só que com uma modificação. Então, aqui, são 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita. E eles vão ao cinema, sentando-se em lugares consecutivos na mesma fila. O número de maneiras que os 4 podem ficar dispostos de modo que... Então, aqui, o que ele vai mudar? A única coisa que ele vai mudar é que o Pedro e a Luísa precisam ficar juntos, sempre juntos. E o João e a Rita também sempre juntos, tá? Então, aqui, eu vou fazer esse exercício de 2 maneiras diferentes, tá bom? Eu vou fazer primeiro com a árvore de possibilidades, porque é um exercício pequeno, para que vocês entendam mais ou menos o raciocínio, para que a gente vá utilizar a fórmula depois. Então, vamos lá. Ó, primeiro, o Pedro e a Luísa, eles não podem se separar, vão estar sempre juntos. Então, eles sentarão sempre na primeira e segunda fileira, certo? Primeira e segunda cadeira é do Pedro e da Luísa. E a terceira e a quarta é do João e da Rita. Então, por exemplo, pode sentar o Pedro e a Luísa, depois o João e a Rita. Pode continuar o Pedro e a Luísa e a Rita vai trocar com o João. Aí, eu posso ter, em vez de sentar primeiro o Pedro, pode sentar primeiro a Luísa, Luísa e Pedro. Depois, João e Rita. Pode sentar Luísa e Pedro, e Rita e João. Então, você viu que aqui eles não saíram das primeiras cadeiras, né? Das 2 primeiras. As 2 primeiras foi sempre de Pedro e Luísa, e as 2 últimas sempre de João e Rita, e eles podem alternar essa ordem, tá? Então, vocês perceberam que aqui eles alternaram as ordens, né? Porque eu posso ter essa combinação. São maneiras deles sentarem, certo? Uma outra coisa, eu posso ter no primeiro e na segunda fileira, cadeiras, né? O João e a Rita primeiro. E depois, nas outras 2, o Pedro e a Luísa. Então, eu posso ter João e Rita com Pedro e Luísa. Eu posso ter João e Rita com Luísa e Pedro. Aí, o João e a Rita podem trocar de lugar. Rita e João. E aí, eu vou ter Luísa e Pedro. E eu posso ter Rita e João, Pedro e Luísa. Então, vocês percebem que, ao todo, nós vamos ter 8 possibilidades. Vocês viram que de 24, quando pode todo mundo se misturar, diminuiu para 8 quando ele traz alguma coisa assim no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos pensar em Pedro e Luísa como uma pessoa só. E João e Rita como uma pessoa só. Então, assim sendo, temos 2 maneiras, que seriam, permutação de 2, que é o 2 fatorial, 2 vezes 1. Então, quando a gente pensa no Pedro e Luísa sendo uma única pessoa e João e Rita sendo uma outra pessoa, então eles podem fazer a troca entre eles, certo? Eu vou ter 2 combinações. Pedro e Luísa podem mudar de lugar entre eles, assim como o João e a Rita, porque eles não puderam trocar de lugares entre eles. Não teve uma hora que ficou Pedro e Luísa e depois Luísa e Pedro. Então, eles trocam de lugar entre eles. Então, Pedro e Luísa podem trocar de lugares. Então, eu vou ter 2 fatorial para o Pedro e a Luísa, vezes 2 fatorial para o João e para a Rita, certo? Porque eles vão trocar de lugares também.
Então, ó, Pedro e a Luísa trocam, então 2 fatorial. João e Rita troca, 2 fatorial. E lembrando que o 2 fatorial é 4. Não, desculpa, que o 2 fatorial é 2. Então, 2 vezes 2, eu vou ter 4. Beleza? E aqui, o que a gente precisa? Multiplicar o meu fator aqui, que é 4, vezes o meu fator ali, que é 2. Então, 4 vezes 2, eu vou ter 8 possibilidades, tá? Então, quando ele fala na pessoa em conjunto, a gente considera essas pessoas como sendo uma combinação só, tá? Então, quer dizer que o Pedro e a Luísa trocam com João e Rita. E, além disso, nós temos as combinações entre tanto o Pedro e a Luísa e o João e a Rita, certo? Que está representado aqui embaixo. E um outro exemplo que a gente vai ter são com anagramas. Anagramas são as palavrinhas. Então, ele traz as palavras e essas palavras vão ser trocadas, tá? E elas não precisam ter uma ordem e um significado, tá? Então, de repente, a palavra amor tem um significado para mim. Mas, de repente, eu troco elas... coloco Maor, não tem significado nenhum, tá? Mas não precisa ter um significado. Eu preciso saber a quantidade de trocas que a gente vai ter. Então, aqui, ó, anagramas nada mais é do que a troca de posição entre as letras da palavra, formando novas palavras que podem fazer sentido ou não na nossa língua, certo? Então, é troca das palavras. É isso que é o anagrama. Então, vamos lá. Na primeira letra, certo? Porque a palavra amor tem 4 casinhas, então eu vou ter que me preocupar com 4 posições, certo? Na primeira casinha, eu vou ter o quê? 4 opções de letras, certo? Posso escolher o A, o M, o O ou o R, qualquer uma delas. Quando eu for para a segunda, eu não vou ter mais 4 opções, mas Pro, ele não usou a palavra distintas. Não, mas eu tenho 4 casinhas e eu preciso ter as 4 letrinhas, tá? Então, aqui, nesse caso, são essas 4 letras que eu vou utilizar, tá? E não dá pra... Ela não tem 2 vezes o A, não tem 2 vezes o M, tá? São 4 casas e 4 letras. Então, uma letra vai ficar, que vai sobrar 3 para a próxima, tá? Então, 3 possibilidades, independente de qual escolha eu tiver. Na terceira letra, eu vou ter só 2, tá? Por quê? Já ficou uma na primeira casinha e uma na segunda casinha. Na quarta, vai me sobrar apenas uma possibilidade. Então, aqui, nós vamos ter 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que são 24 possibilidades. Aqui, a gente pode utilizar o P4, que é igual a 4 fatorial, porque são 4 letras e 4 casinhas, tá bom? Então, aqui a gente pode utilizar a formulazinha do fatorial, sem problema nenhum, que nada mais é do que aconteceu aqui mesmo, né? Se eu for ver, quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que são 24 possibilidades, certo? Vamos lá? A mesma coisa, tá? A mesma palavrinha, a palavra amor. Então, quantos anagramas existem na palavra amor? Só que aqui ele traz uma observação. Tem que sempre iniciar com o M. Então, olha, isso é importante. Na primeira casinha, vai poder aparecer o A, ou O, ou R? Não. Só o M, tá? Então, na primeira casinha, só pode ser o M. Então, portanto, só vou ter uma possibilidade, que é o próprio M. Para a segunda letra, né, para minha segunda casinha, minha segunda posição, como o N já ficou lá na primeira posição, me restam 3 possibilidades de escolha, ou A, ou O, ou R. Uma vai ficar aí. Então, escolhemos uma letra para a primeira, outra para a segunda posição e vão sobrar 2 letras. Então, 2 possibilidades. E para a quarta, como já utilizamos uma na primeira, uma na segunda e uma na terceira posição, para a quarta vai restar apenas uma possibilidade. Então, aqui eu já não posso escrever que é P de 4, né? Mas eu posso escrever que é P de 3? Posso, porque é 3 fatorial, tá vendo? A primeira ficou fixa, né?
E me sobraram 3 letras para permutar em 3 casinhas, tá bom? Então, aqui, a primeira só pode ser o M, então eu só tenho uma opção, porque ele disse que só pode ser o M ali. E aí, para a próxima casinha, me sobraram 3, depois 2, depois 1. Multiplicando tudo, nós temos 6 possibilidades. O mesmo exercício, só que agora ele diz que precisa iniciar com M e terminar com A. Então, quer dizer, ele estipulou, na primeira casinha tem que ser M e na última tem que ser A. Então, eu já sei que na primeira casinha eu só vou ter uma opção e na quarta uma opção, certo? Então, na primeira casinha, na primeira posição, eu só pode ser a letra M, portanto, uma possibilidade. Na segunda, né, como a letra M ficou na primeira posição e a letra A na quarta posição, porque ele estipulou no enunciado, me restaram só 2 possibilidades de escolha. Então, só vou ter 2. Na terceira letra, eu vou já ter escolhido a primeira, a segunda e a quarta, então me restou apenas uma posição. E na quarta letra só pode ser o A, certo? Então, aí, olha, a gente vai ter, na primeira casinha, só pode ser o M, uma possibilidade. Na segunda casinha, não vai poder nem o A e nem o M, porque já estão presos. Então, pode ser tanto O quanto R. Então, me sobraram 2 letras. Uma vai ficar. Então, para a próxima casinha, me sobrou uma só. E para a última casinha, que só pode ser o A. Então, uma possibilidade só. Então, a multiplicação disso, 2 possibilidades. Tá? Então, vocês viram que a mesma letra, só que com instruções diferentes, nós tivemos respostas diferentes, tá? Então, é a pergunta que vai me levar às opções, às possibilidades que eu vou ter, tá? E é muito importante isso, portanto, eu saber interpretar direitinho esses enunciados é muito importante, muito, muito, tá? E é isso, gente. Obrigado. Amo vocês, 1000 beijinhos, estou com muitas saudades, estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Beijos, até a próxima.